Boa noite, meus irmãos. Boa noite, corações queridos. Estamos aqui nesta noite com muito carinho para falar em nome da Casa Espírita Recanto de Paz da cidade de Votuporanga, lá, lá onde estão os nossos queridos irmãos Ronoel, Marilis e outros irmãos muito amados que ali laboram, trabalham nessa casa de luz, esparzindo amor, ternura e carinho às pessoas, tanto aqueles que frequentam quanto os necessitados, que eles sempre procuram auxiliar, que nós conhecemos bem. Um beijo no coração de todos. E vamos nesse momento, então, acomodados em nossos lugares, onde estamos dispostos a buscar um pouquinho de reflexão, sentir o abraço amoroso dos amigos espirituais, que já acodem os nossos corações com vibrações sutilíssimas, delicadas, de muita paz, de muita esperança. Então vamos pedir a Jesus, o Mestre venerando, que em sua bondade nesse momento nos inspire, que ele converse com o nosso coração, que ele ilumine a nossa razão, a fim de alcançarmos as reflexões conforme ele deseja que nós alcancemos e possamos aproveitá-las em nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Nesse momento, fica conosco enquanto faremos a nossa conversação. E com todos aqueles que juntos, nesse instante, nos assistem. Então, meus irmãos, hoje falaremos sobre um tema singelo, né, que está no Evangelho de Jesus, mas também apresentado por Joana de Ângeles com o título de Persevera Tu. Quando Pedro, então, intrigado quanto ao que aconteceria a João, pelas falas que Jesus havia feito, ele pergunta assim: e deste, o que será? E Jesus responde a ele: que te importa, Pedro? Segue-me tu. E essa afirmativa de Jesus, nessa resposta, ela ecoa no tempo até hoje, a fim de alcançar os nossos corações e nos ajudar a vermos a nossa responsabilidade para com Jesus, que é pessoal, é individual, é intransferível. Enquanto estamos ainda na vigilância quanto ao comportamento alheio, estamos ainda equivocados e descuidando-nos do real objetivo que nos trouxe a mensagem do Cristo, né? Que nos trouxe muitas vezes ao trabalho que realizamos em nome dele. Enquanto o nosso olhar estiver perpassando ao nosso lado, tentando verificar como os outros estão fazendo, o que eles estão fazendo, como eles estão agindo, nós estamos equivocados. Estamos ainda mais próprios da, da realização do que fazemos, mais pela necessidade de sermos vistos até, né? Ou por algum desencargo de consciência, estamos ali para suprir alguma carência, algumas coisas que têm relação com o agradar a Deus, em vez de nos transformarmos. O convite de Jesus para seguir, para segui-lo, né? Ele tem relação com a nossa necessidade espiritual de nos transformar. Os outros, cada um vigia por si. Nós podemos até colaborar com as pessoas, auxiliando-as na interpretação, auxiliando-as a caminhar também, um sendo o sirineu do outro, oferecendo o braço, ajudando. Porém, cobrar qualquer coisa em relação à atitude alheia na caminhada que estamos fazendo é um grande equívoco nosso. É lógico que as nossas casas espíritas, a religião em si, em qualquer nível que ela estabeleça, ela precisa de disciplinas. Então, a casa tem as suas disciplinas. Quando eu estou falando cobrar, estamos dizendo assim, aquelas questões da gente estar vigiando, olha lá, né? Eu estou aqui fazendo isso, eu estou tentando fazer aquilo, mas olha lá, fulano faz daquele jeito, não está nem aí, né? E muitas vezes até pessoas acusam dirigentes de proteger pessoas que têm um comportamento não tão
devido como era o esperado diante da proposta do Evangelho, da proposta da doutrina. Porém, Jesus disse, né, que os sãos não precisam de médico. Não é que o dirigente está passando a mão na cabeça dele, ele está envolvendo aquelas pessoas, dando-lhes oportunidade de trabalho, a fim de que eles então se emendem, que eles encontrem também o mesmo discernimento que nós já temos, o mesmo entendimento que nós já temos, que devemos estar no caminho e fazendo da melhor maneira possível. Se isso nos incomoda e nos leva ao certo sofrimento íntimo de ver as pessoas não fazendo exatamente como nós estamos fazendo, e às vezes até entendendo que elas estão tão valorizadas quanto nós, estamos equivocados. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele comeu com as prostitutas, com as pessoas de má vida, ele auxiliou aqueles que eram considerados pecadores, porque quando alguém estava acometido de uma mazela, de um mal, né, de uma lepra ou de uma cegueira, ou eram coxos, né, ou eram possuídos por que eles chamavam de demônios, que nós sabemos que nada mais são do que espíritos perversos, eles acreditavam que esta pessoa pecou e ela estava então sendo castigada, ou ela ou alguém da sua família. Deus estava então castigando, ela estava em pecado, então tinha que se deixar ela lá, não havia nada a fazer por ela. E vem Jesus e fala, não, ninguém está execrado do amor de Deus, ninguém está excluído do amor de Deus, tanto esse, né, que a gente entende como alguém que está dentro dos caminhos do bem, como nós compreendemos, ou nós também, quanto aqueles outros que ainda estão caminhando ali, né, à margem, caindo, levantando, caindo, levantando. Né? Por isso que Jesus pediu a Pedro para perdoar indefinidamente. Ele não deu o número de vezes que Pedro deveria perdoar quando lhe pergunta. Né? Quando ofendido, ele não pediu para revidar, pediu para a gente dar a outra face, quer dizer, a outra face da moeda. Se eu fui tratado mal, eu tenho que tratar bem, eu tenho que compreender, eu tenho que tolerar. Porque quando a gente for reclamar, né, dessa posição do outro, nós vamos ouvir de Jesus essa resposta. O que te importa o outro? O que te importa? Segue-me tu. Qual é o dever de seguir Jesus é meu, e não daqueles que estão no caminho comigo, não daqueles que estão ao meu lado trabalhando. Eu não tenho que ficar com o olhar assim e assim para ver o que o outro está fazendo, a não ser que esse olhar seja para auxiliar. Se o outro está tendo dificuldade, então eu vou lá e ajudo ele na tarefa dele. Mas para vigiar, não. Né? Jesus não precisa de vigilantes na sua obra. Ele precisa de trabalhadores dedicados, amorosos, né, que queiram fazer. Então nós vamos lá a um pensamento aqui da Joana, onde ela diz assim: ante a deserção de pessoas sinceras e devotadas aos compromissos superiores assumidos, sentes um certo desencanto que te toma, de alguma forma, amarfanhando os teus sentimentos. Quando a gente vê pessoas, né, que tinham uma certa projeção, pessoas devotadas, de repente elas desertam, né? Elas abandonam, elas vão embora, elas se desanimam, né? Elas abandonam compromissos, né? Então a gente fica pensando, meu Deus do céu, então será mesmo que vale a pena eu permanecer fazendo, né? Como eu estou fazendo? Não poucas vezes examinas os esforços que empenhas para manter a saudável conduta, enquanto se generalizam a corrupção e o abuso dos valores éticos. Se não estás perdendo o tempo com o devotamento ao bem. Muitas vezes a gente se pergunta, será que vale a pena ser bom mesmo, né? E muitas vezes a gente encontra pessoas falando isso, nesse mundo não vale a pena ser bom. A gente tem que ser duro mesmo. A gente tem que ser esperto, né? Esse mundo é o mundo dos mais espertos. Mentira. Se alguém te disse isso, está mentindo, está equivocado. Ou, né, está de má fé, porque no mundo não é dos mais espertos. O mundo é daqueles que agem com ética, com dignidade e com respeito. Vamos examinar um pensamento de Jesus que corrobora com esse nosso pensamento. Né? Jesus disse que os mansos possuirão a terra. Ele não disse ele não disse que quem possuirá a terra vão ser os espertos, os violentos, aqueles que se dão bem à custa dos outros. Ele não falou isso.
mas o mundo será daqueles que perseverarem no caminho do bem, porque serão mansos, né? Quando nós perseverarmos no caminho do bem, seremos mansos. Então, se a esposa, o marido, o filho, o irmão, o amigo de religião, o amigo lá fora, o outro da outra religião, seja quem for, o político, o dirigente de uma instituição social, né? Seja o que for, quando alguém não agir corretamente, nós devemos ter piedade, ter misericórdia, orar por ele, pedir a Deus que ele seja iluminado, que o pensamento dele mude, que o seu coração seja tocado, não detestá-lo, odiá-lo, desejar-lhe mal, ou até questionar se realmente ele não está certo, né? Questionar a nossa dignidade. Meu Deus, será que eu estou certo mesmo? Né? Parece que a ordem das coisas hoje é fazer tudo errado. Parece que a ordem desse momento, nessa pandemia que nós estamos vivendo, é espalhar erros, enganos, fake news, notícias falsas. Porque aí eu ganho prestígio. Quando eu espalho uma notícia, todo mundo vai ler, nossa, de onde veio, quem foi, né? E muitos espalham sabendo que vão ser odiados depois quando alguém descobrir a verdade. Mas eles não querem saber disso. Eles querem se divertir à custa da aflição, do sofrimento, do medo dos outros, sem saber que estão atraindo todas essas coisas para si mesmos. Né? Todas as pessoas que optam por esse caminho, o caminho de divulgar coisa errada, coisa ruim, de ser sectarista, de agir de uma maneira ou de outra para se dar bem ou para prevalecer as suas ideias, não importando se elas são verdades ou não. Tudo isso é uma construção do mal em torno dos próprios passos. É claro que com isso a gente vai afligir os outros, vai magoar, vai fazer chorar, vai colocar terror, medo, mas nunca nos esqueçamos que ao não seguir Jesus, quando ele diz: não faça para ninguém aquilo que você não deseja que te fosse feito. Coloquemos-nos no lugar daquelas pessoas que vão ver, vão ler, vão ouvir, aterrorizadas. Nós gostaríamos que fosse feito isso para nós? Não, não gostaríamos. Então não façamos também, porque a consequência é tão dolorosa, tão perniciosa e tão triste quanto o mal que a gente espalhou. Tudo que as pessoas sentirem, nós também sentiremos. Todas as aflições que elas experimentarem, nós também experimentaremos. Ah, eu não acredito nisso. Sem problema nenhum. Jesus afirmou que a cada um será dado conforme as suas obras. E entre Jesus e aquele que não acredita, nós ficamos com Jesus, porque Jesus não era mentiroso. Né? Jesus não tinha razões para nos enganar. E se faz 2000 anos que a sua mensagem continua ecoando pelo mundo todo, e especialmente em nossos corações, é porque ela é a verdade. E ele disse que quando nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. Libertaria do quê? De tudo isso. De continuarmos sendo as pessoas que nós somos. De continuarmos agindo como nós gostaríamos e gostamos de agir. Então é muito importante que nós pensemos nisso. Pensemos nos outros. Pensemos no que nós causamos de mal aos outros quando optamos por fazer o mal. Especialmente males coletivos. Né? E, como diz a Joana, não tenhamos vergonha, não, de agirmos como devemos. E, porque ela diz aqui, não poucas vezes a gente começa a examinar os esforços da gente, a gente está lutando para ter uma conduta saudável, né? E muitas vezes pagando um preço alto por isso. O desprezo das pessoas, uma vida material difícil, apertadinha ali, que mal dá para pagar as contas. Né? Esses que fazem isso têm um monte de amigos, nós temos uma meia dúzia de corações que se ligam a nós. Então a gente começa a perceber, será que eu não estou perdendo tempo em me devotar ao bem assim? Em ficar praticando caridade, em ficar me esforçando para ser melhor? Será que eu não estou? Né? Será que isso vale a pena? Eu já tive a oportunidade de ouvir isso de corações muito queridos, que abandonaram o Espiritismo porque tiveram reveses em suas vidas e atribuíram a, 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 aquilo a um descaso divino com a dedicação que eles tinham.
Dá para perceber claramente, dizendo que o Espiritismo não resolve nada. Que seguir Jesus é perda de tempo, porque o mundo hoje é dos mais espertos. E que resolveram, então, trilhar um outro caminho. Numa conversação, a gente só, ao conversar, eu disse, olha, eu só posso lamentar a tua atitude. Não posso mudar a sua, as suas opiniões, até porque você conhece. Você estudou a doutrina, você já pregou o Evangelho. Não posso mudar a sua cabeça, o seu pensamento e o seu sentimento. Mas eu te peço que se restoe no teu coração um fio de esperança, um fio de fé. Ore e peça a Deus luz para ver como você deveria ver. Ele disse, vou pensar no assunto. Né? Então, não nos decepcionemos. Aí nós vamos ver a Joana dizendo assim, mantém-te, porém, digno. Não importa o que os outros façam. Não importa se aquelas pessoas que estão ali trabalhando conosco, até mesmo dentro da casa espírita, ou na nossa religião, que não seja o espiritismo, que elas não estão sendo dignas, não importa. Se Jesus elegeu-as para conviver com elas há mais de 2000 anos atrás, dizendo que elas precisavam da sua medicina, da medicina da alma, quem somos nós para achar que aquela pessoa não merece o nosso carinho, nosso amor, nosso respeito, que não merece a oportunidade de trabalho que ela está tendo? É claro que ninguém vai deixá-la fazer o que ela quer dentro da casa espírita, é, é, comprometendo a ordem, a disciplina, mas daí ela ser expulsa, execrada, há uma distância muito grande. Se ela não concordar, não quiser, aí é um problema dela. Mas nós vamos olhar para ela com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito, como Jesus olha por nós. Jesus não vê de maneira diferente a gente porque está trabalhando, laborando, né, na obra do bem, com aquele outro que é negligente, desrespeitoso, que age mal. Né? Porque ele sabe que aquele precisa estar ali, porque o tempo vai fazer com que ele acorde para as verdades que ele precisa acordar. E muitas vezes à custa de muita dor. Não que Deus vai castigá-lo ou vai enviar para ele tormentos. Não. É um tormento gerado pela gente mesmo. Quando a gente faz o que não deve, quando nós não somos gratos, né? Somos ingratos, quando a gente não aproveita a oportunidade, o mal que nós mantemos em nós vai nos fazendo mal. Ele vai gerando um resíduo ruim e negativo, que aos poucos vai matando a nossa esperança, a nossa alegria. E a consequência chega, atraída por esse mal íntimo que nós temos. Ao contrário, temos que ter pena, misericórdia da pessoa, acolhê-la mais ainda, porque é um doente. Nós somos um doente que estamos com o soro no braço, andando pelo hospital, cuidando dos outros doentes que estão acamados, que não têm forças para levantar da cama. Nós já levantamos da cama, nós conseguimos levantar e andar pelo hospital, carregando o soro, né? Aquele pedestal do soro, a gente pega o pedestal do soro, enquanto toma o soro, nós vamos de cama em cama, de quarto em quarto, ajudando aqueles que estão acamados, que não conseguem levantar-se ainda. É assim que o cristão age. Somos todos doentes. Apenas um ainda não se levantou. E a gente é um doente de pé, que já consegue fazer alguma coisa pelo outro. Aproveitemos isso. Nunca deixemos que a indiferença, que os sentimentos malévolos de inveja, de ressentimento, de mágoa, que nós nutrimos contra nós mesmos, possa se traduzir em ressentimentos, em mágoas e indiferença para com os outros também. Porque quando conquistamos a alegria cristã, quando entendemos a mensagem, nós temos vontade de ajudar os outros. E não nos sentimos melhores do que eles. Ao contrário, mais devedores, porém com muita vontade de trabalhar e de fazer. A força do mal e o alastrar-se dos prazeres inferiores jamais se tornarão uma situação normal e aplaudida, tendo um período de expansão para ceder lugar à ordem da dignidade, que são os estados naturais da evolução. Nunca o mal vai ser normal.
Nunca aquela situação daquela pessoa que a gente está denegrindo, ou que a gente não aceita, vai ser normal. Sempre vai ser anormal. E nunca o mal que nós enxergamos no mundo vai ser normal. Ele é anormal. Em algum momento, a ordem que é o bem, o amor, a ética, vai prevalecer. Em algum momento ela vai prevalecer. Não importa o que nós façamos. Né? Nós já ouvimos pessoas dizerem, né? Mas sempre eu que tenho que perdoar. Lá em casa, sempre eu, então, que vou ter que ceder. Sempre eu que vou ter que ouvir e silenciar. Eu não posso revidar, eu não posso falar o que a pessoa merece ouvir. Eu disse, meu irmão, e se Deus resolvesse falar o que a gente merece ouvir? Que bom que seja eu que perdoo, que compreendo, que aceito, que tolero. Isso significa que eu já estou numa condição de compreender mais. E tendo essa condição, me sentindo mais consolado, eu posso estender esse consolo ao meu irmão. Não é que eu sou melhor que ele. Se olhar as nossas vidas passadas, pode ser que eu tenha cometido erros mais clamorosos, mais graves até do que ele, mas me conscientizei e assumi uma vida de reforma moral, de crescimento, e estou agarrado nela. Estou abraçado a essa vida. Que bom que eu já estou nesse caminho. Então vou ajudar o meu irmão, que ainda não conseguiu enxergar. Ele veio com a mesma proposta que eu, também de se tornar melhor, mas ele ainda não consegue. Ainda não tem força moral para isso. E o Kardec diz que, né, que a gente só vai conseguir entender uma verdade na sua essência quando tivermos maturidade do senso moral. O que é o senso moral? É a prática ininterrupta e constante da moral de Jesus, das virtudes propostas por ele. À medida que nós começamos a praticá-la, ela vai nos dando maturidade, que é a capacidade de lidar com as nossas próprias fraquezas, trabalhando para melhorá-las, nos aceitando sem culpa, sem autopunição, mas com um projeto todo dia de melhoria e também trabalhar com as dificuldades alheias, amando e respeitando a todos como cada um é. Quando nós conseguirmos colocar em prática essa assertiva de Chico Xavier, devo aceitar as pessoas como elas são. E a mim o dever de ser melhor. Quando nós colocarmos em prática isso, quando tivermos o olhar de Madre Teresa, que via naquela gente desgraçada, sofrida da Índia, seus irmãos, e não adversários da sua fé, seus companheiros de jornada na terra, quem lhe cabia amar indistintamente sem lhe perguntar nada, como Jesus fez com aqueles que ele assistiu. Quando nós fazermos isso, então, estamos adquirindo maturidade do senso moral. Quando agirmos como irmã Dulce, que não compreendia a pergunta quando alguém lhe fazia como que você viu aquele necessitado. Não tinha sentido essa pergunta para ela, porque para ela todos deveriam enxergar, né, como ela enxergava. Era um espírito abnegado, melhor do que todas as pessoas desse mundo? Não. E elas sempre disseram que não. Né? A irmã Dulce brigava lá com os santos na igreja, ela ficava lá nas imagens falando, desce daí, vem comigo, vamos lá, vamos enfrentar a dificuldade comigo. Né? De Madre Teresa, que não se achava digna, e quando disseram se ela era um anjo, né, enviado por Deus, ela disse, não, eu sou um lápis da ponta quebrada, que Deus fica tentando escrever poemas de amor. Por isso, meus irmãos, vamos lembrar disso. Vamos lembrar de que nós, cada um de nós, somos um agente do bem, únicos, incomparáveis, sem comparação com nada e com ninguém. Por isso disse Jesus, segue-me tu, persevera tu, diz Joana de Ângeles. Né? O mal é transitório,
mesmo quando se apresente com as vantagens aparentes que iludem. Claro que naquele momento, aquelas propostas indecentes e negativas são tentadoras. Elas podem produzir um, um, um torpor de consciência, dando um prazer imediato. Não é dando um bem, não, imediato. Ela dá um prazer. Ela entretém os nossos sentidos. Mas, como diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mesmo que nós coloquemos a consciência para dormir, dia virá em que ela vai acordar. E quando ela acorda, ela nos chama às contas, apresentando-nos a nossa vida, não a vida dos outros, aquela vida que nós criticamos, ou aquele que nos seduziu para o caminho do mal, ele não vai aparecer na nossa conta. Mesmo que a gente diga, mas eu fui induzido, por que é que você cedeu ao convite? Como é que a gente vai dizer que não sabia? Nós sabemos que não devemos. Em qualquer campo que seja. Aquilo que contraria a moral cristã, a moral do Cristo, que é o não fazer aos outros que nós não gostaríamos que fizessem contra nós, a do perdão, da reconciliação, o do não peques mais. Uma série de apresentações que Jesus faz. Quando nós contrariamos isso, não temos como ajuizar a ação de defesa a nosso favor. Não teríamos como apresentar motivos para nos defender naquele momento. Somente a aceitação do mal que praticamos e o arrependimento poderá nos dar a oportunidade do recomeço. Enquanto não aceitarmos, permaneceremos no sofrimento aqui na vida carnal e lá na vida espiritual. Todo aquele que nele mergulha no mal, né, sabe que está nadando contra a correnteza e que não alcançará a meta da felicidade pretendida, porque o mal não pode fazer o bem, por mais que o tente. Não adianta a gente justificar. Né? Já vi amigos dizerem assim: eu gastar a minha juventude com caridade, pessoas já de 30 anos, já, dizendo, eu gastar o tempo mais útil da minha existência para me dedicar à vida dos outros, quando eu posso construir patrimônio para mim. Quando eu não servir mais para nada, para a minha própria vida, então vou ver o que eu posso fazer pelos outros. Mas muitas vezes nós não temos esse tempo na Terra. Esperar um tempo mais propício. O tempo mais propício para fazer o bem é agora, nesse momento. Né? E em outro sentido, também pessoas da mesma idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, dizendo assim: eu quero viver os prazeres do mundo. Depois que eu for idoso, que eu tiver velho, o que adianta? Aí eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Eu tenho que viver isso agora mesmo, viver tudo que eu tenho vontade, viver todos os prazeres possíveis, aproveitar minha juventude, minhas energias, minhas forças. Nós nos esquecemos que nós somos espíritos eternos e que tudo que fazemos agora vai ecoar na eternidade, vai ecoar no tempo, e nós vamos nos encontrar com as consequências dos atos desse momento. Então, não existe o ser novo e ser velho. A todo instante somos convidados à reconstrução íntima, a fazer o que é bom, o que é correto. Há uma ética de equilíbrio que tem sobrevivido aos vários períodos da evolução da sociedade. Se isso não fosse verdade, o mal teria predominado, mas tem uma ética que permanece. Aconteça o que aconteceu, aconteça o que acontecer, essa ética do amor, da caridade, do bem, permanece. Né? Em todos os tempos, mesmo que o mal, nos lugares onde o mal sempre foi ostensivo. Né? Então permanece na ação do bem, harmonizando-te sem os conflitos do prazer que se frui, mantendo-se ansioso pela sua repetição. Né? Na Joana de Ângeles, no livro O Amor Imbatível Amor, ela fala isso, ela fala que viver prazer irresponsável é como tomar água do mar. Você acaba de tomar, ele não mata a sede, dá uma outra sede, inclusive maior do que aquela. Por isso que é difícil o alcoólatra deixar o álcool, o drogado deixar a droga, o mentiroso deixar a mentira,
o sexólatra deixar o sexo irresponsável, o desonesto, o corrupto deixar a corrupção, porque cada vez que ele pratica é como se tomasse um copo d'água salgada. Tem mais sede, mais vontade. Então, onde está a ciência? Em resistir, não em ceder, né? O que percas, né, o que a gente acha que está perdendo, transforma-se em conquista, em imperecível, porque nunca te faltará, realmente. Então, se nós perdermos aquilo que a nossa paixão está querendo que a gente viva, para viver aquilo que a gente deve, aos poucos nós vamos nos planificando. Dias haverá mais sombrios, no entanto, não somente acontecerá contigo. Todos são obrigados a atravessar noites de preocupações e tempestades, de insônias e inquietações. Nós somos espíritos imperfeitos, temos um passado para retificar. Então, dias sombrios e difíceis virão para todos, né? Nós estamos vivendo a nível pessoal uma noite escura, embora a nível coletivo também. Mas as reflexões são individuais e que nós devemos fazê-las porque existe a parte que nos toca em tudo isso. Nós somos responsáveis. Então, persevera tu, diz a Joana, e nunca te arrependerás. Assim, meus irmãos, é que nós vamos refletindo sobre esse pensamento de Jesus para nos preocuparmos conosco, no sentido de sermos pessoas melhores. E o Evangelho é a luz imperecível que iluminará sempre o nosso caminho. Porém, como tem pedras que nós mesmos lançamos neste caminho, descuidadamente é possível que em algum momento tropecemos nelas. Mas como enxergamos o caminho, a luz do Cristo iluminando as nossas vidas, nós nos levantaremos e prosseguiremos na estrada. Novas quedas poderão acontecer, mas sempre teremos oportunidade de nos levantarmos e de seguirmos na direção do Senhor que nos aguarda ao final da jornada, vitoriosos por não termos desistido do caminho, nessa estrada gloriosa de nossa transformação moral. Que o amor conceda aos nossos corações a paz que nós necessitamos. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos da Casa Espírita Recanto de Paz da cidade de Votuporanga, nossos irmãos queridos, saudamos nesse momento com um abraço de nossos corações. Que Deus abençoe a todos.